coração. Se tu somente és a minha razão de viver e amar. Em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir em amor, como um fogo abrasador, inflama, faz subir tua... Jesus transfigurado que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. 23º dia clamando a presença do Espírito Santo. E hoje nós chegamos ao último dom, o dom do temor de Deus. Nós vamos aprender sobre o que é esse temor, esse temer a Deus. O que é que esse dom gera em nós? Qual a forma desse temor que nós devemos ter por Deus? Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar junto a presença do Espírito Santo para que ele nos encha da sua graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ofertar o nosso dia à Beata Helena Guerra, pela sua intercessão. Te ofereço, ó Divino Espírito Santo, a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na Igreja e no mundo, um novo Pentecostes de amor. Maria, Virgem do cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Muito bem, hoje nós chegamos ao 7º dom do Espírito Santo, temor de Deus. E que maravilha é poder falar desse dom que gera em nós não temor, de medo, de receio. E eu já postei nos meus status no WhatsApp, você pode ver depois, quem acompanha, e lá tem um material muito bom, e aqui também eu vou colocar também, mais uma vez, da canção nova do professor Felipe Aquino, que vai falar sobre esse dom de santificação. E mais uma vez recordo a cada um que está acompanhando, que está fazendo esse caminho de preparação para a festa de Pentecostes, que esse dom, ele é um dom de santificação. Não é o dom de serviço, nós vamos aprender isso ao longo daqui do tempo. Dom de santificação é para minha santificação como pessoa, não é para o outro, é para mim, para a minha vida, para o meu interior, para eu ser uma pessoa melhor, para eu viver sobre as ações, sobre as aspirações do Espírito Santo. Por isso que eu vou insistir e mais uma vez recordo a vida de oração. A vida de oração nos faz nos enchermos da graça e da experiência do Espírito Santo. Sem a vida de oração a gente não consegue vivenciar, saborear a beleza desses dons na nossa vida, porque esses dons são para nos santificar. Preste bem atenção. Temor de Deus. E aqui no material você vai ver que vai ser colocado aí 3 exemplos. O temor covarde ou da covardia, né? O temor servil ou do castigo, é o medo, daquele temor que do tempo antigo que o escravo tinha, do seu senhor feudal, e o temor filial, né? E o que nós vamos falar aqui é do temor filial, o temor
esse temor que nós devemos ter para Deus. Não é o temor de ter medo, mas o temor de respeito para com Deus. Veja, somente pela graça do Espírito Santo é que nós seremos capazes de vivenciar bem a beleza deste dom, quando nós somos apartados do pecado. Esse dom tem o poder de gerar em nós, associado a esse dom, as virtudes. E as virtudes vão nos ajudar a nos afastar daquilo que é mal, daquilo que é pecado, daquilo que não constrói, daquilo que não é de Deus. O dom do temor de Deus nos faz enxergar que nós somos filhos e nos faz nos enxergar que Deus é o nosso Pai. E como Pai, nós devemos respeito a Deus. Nós devemos um respeito de amor para com o Pai e um pai para com o filho. Você está compreendendo a questão do temor de Deus? Porque às vezes pode ficar na nossa cabeça aquela velha enganação. Eu tenho que ter medo de Deus. Presta bem atenção. Não podemos ter medo de Deus. Temos que ter medo das ocasiões que nos levam ao pecado, que nos levam ao mal, que nos levam à vida errada, que nos levam à vida contrária daquilo que é para perto de Deus. O temor de Deus vai nos fazermos enxergar que Deus é o amor. E diante desse amor, eu reconheço que esse amor é um pai na minha vida. E eu consigo experimentar o amor de pai. Ou seja, eu tenho respeito pelo pai. Eu tenho não um medo, mas um respeito. E aí eu vou colocar aqui 2 pontos importantes: o medo e o respeito. O respeito nos leva a nós não... O respeito nos faz a nós não fazermos as coisas porque nós estamos inseridos em um respeito tal que nós automaticamente não vamos realizar, porque exige dentro de nós um respeito para com Deus. Mas quando nós temos medo, e aí nós passamos a nos esconder, nós passamos a mentir, passamos a fazer errado, passamos a ser desonestos, porque vai se criando em nós não um respeito, mas um medo. Você já vai viver isso, né? De um pai lá, o seu pai, sua mãe, né? Agora eu vou trazer para uma realidade nossa, né? De um pai e de uma mãe, quando um pai ou a mãe diz que não, e você por medo não vai, mas depois, né, vai lá e faz. O dom do temor de Deus nos faz enxergar que a gente não é para ter medo, mas é para a gente ter um respeito para com as coisas de Deus. Ah, eu vou para a Santa Missa porque eu tenho medo de ir para o inferno. Para com isso. Que essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus é nos levar mais para perto dele, é nós conhecermos o amor de Deus e entendermos que Deus ele é amor na sua divina plenitude na nossa vida. Por isso que dom de santificação já está falando, dom de santificação, santifica minha alma, santifica minha mente, santifica meu coração. Então eu vou passar a entender as coisas e a olhar com os olhos do Espírito Santo. Eu vou passar a viver conforme o meu coração, conforme o desejo do Espírito Santo, não como é carnal. Compreende isso? Tem dado para compreender que o temor de Deus nos leva a sermos filhos, nos leva a contemplar, né, os olhos de amor, com os olhos de amor que Deus é aquele que sempre me ama e quer o meu bem. Veja, mas ao mesmo tempo há uma luta incessante na nossa vida que nós precisamos lutar. Por isso que a ação do dom do Espírito Santo, a vivência, a prática, o se lançar, a vida orante diante do Espírito nos leva a nós nos enchermos das virtudes, nos leva a nós enchermos dos dons, porque é os dons que vão despertar em nós as graças e as maravilhas que Deus tem. Sem a vida, essa vida experimental,
da ação do Espírito Santo, a gente não enxerga, a gente não consegue. E aqui o material ele vai dizer assim: é muito bom contemplarmos a Deus com os olhos de amor, confiança e terna reverência. Mas é também muito bom nunca esquecer que Ele é o juiz de justiça infinita, diante de quem um dia teremos que responder pelas graças que nos concedeu. Essa lembrança dá-nos também um santo temor de ofendê-lo pelo pecado, né? Um temor de não querer ofender a Deus, de não querer ofender aquele que é sagrado na minha vida. Porque a carta de São Paulo já diz, né? Vós sois templo do Espírito Santo. E ser templo do Espírito Santo é ser dentro de nós, é deixar gerar em nós uma ação transformadora na nossa vida, na nossa realidade de vida, para que nós possamos vivenciar bem aquilo que Deus quer de nós. Os santos deram provas sensíveis do temor de Deus, e um deles, São Luís de Gonzaga. E ele vai ser narrado dizendo que ele derramou copiosas lágrimas, as quais na verdade dificilmente poderia ter tidas como pecados. Para o santo, essas pequeninas faltas eram sinais do perigo de poder um dia afastar-se de Deus. Para quem ama, qualquer perigo desse tipo tem importância, né? A gente tem que entender que o santo temor de Deus, vivendo isso na prática, no dia a dia a gente lutar para que a gente não se afaste de Deus, não se afaste do que é belo, não se afaste do que é maravilhoso, não se afaste do amor tenro, do amor único, do amor imenso que é Deus. Porque existem ocasiões, e São Luís de Gonzaga, ele vai dizer isso, né? O perigo do poder um dia afastar-se de Deus. Por isso que nós temos que exercer bem o santo temor de Deus na nossa vida. De nós entendermos que eu não posso me afastar de Deus em hipótese nenhuma. Eu não posso me dar um luxo desse afastamento, porque esse afastamento eu vou perdendo o sabor, eu vou perdendo o gosto, eu vou perdendo as raízes, eu vou perdendo a intimidade, eu passo a não mais ser íntimo de Deus, eu passo a ser íntimo do mundo, eu passo a ser íntimo das coisas do mundo. As coisas do mundo passam a ter valor, as coisas do mundo passam a ser prioridades, e a prioridade não é mais Deus, porque eu não estou mais com santo temor de Deus. Tudo eu coloco objeção, tudo eu coloco dificuldade, tudo para mim, tudo é difícil, tudo não dá, e aí nós não percebemos que nós estamos deixando que a vida contrária vai nos tomando de conta daquilo que é a proposta única de Deus. Dá para entender isso? Deus nos chama a temê-lo, não a ter medo. Não a ter medo, mas a temê-lo, a amá-lo, a respeitá-lo, a honrá-lo, a honrar a sua divindade, a honrar o rei que ele é na nossa vida. Por isso que nessa série, clamando a presença do Espírito Santo, eu tenho trazido aqui para nós partilhas que faz com que creio que cada um de nós que aqui está acompanhando faça entender um pouquinho como é que está a minha espiritualidade, como é que está a minha intimidade com o Senhor, como é que está a nossa intimidade com Deus, ao ponto de eu entender a preciosidade de um dia dos dons que Deus me deu no batismo. De eu entender de que dentro de mim gera-se uma ação do Espírito Santo, de eu entender que eu sou templo do Espírito Santo, de eu entender que eu sou de Deus, de entender que eu sou criatura de Deus, criada por Deus, amada por Deus.
mas você só consegue entender isso diante da ação do Espírito Santo. Quando nós deixamos gerar em nós os dons do Espírito, em particular hoje o dom do temor de Deus. E talvez nós não tenhamos enxergado Deus como Pai. Nós tenhamos enxergado Deus como como criatura que não tem muita importância, não tem muito interesse, né? Não tem muito... enfim, e muitas das vezes a gente não para ter um momento ali com o Pai do céu, que está ali a todo momento pronto a querer acolher as nossas súplicas, as nossas necessidades. Por que isso? Porque o mundo está muito corriqueiro, as coisas estão muito corridas, a vida está muito rotineira, a corrida é grande. Só que é esse o perigo que o mundo às vezes nos oferece. De eu e você, nós não temos tempo para Deus e perdermos o temor por Ele. E passarmos a ter temor por outras coisas, por outras ações, por outras situações. E como colocar Deus em primeiro lugar, mas outras coisas em primeiro lugar do que Deus. E aí depois, como diz o Padre Nonato, Deus tome de conta. Mas isso é importante para a nossa vida, para a minha vida, para a vida de quem está escutando também, que eu me incluo nisso também. Porque a nossa vida é uma vida de luta, de batalha. E nós precisamos nos encher da porção do Espírito Santo todo dia, o dia todo, a todo momento ao acordar, né? Como dizia o Dunga, ele dizia que é preciso nós dizermos todo dia: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E muitas das vezes nós já acordamos reclamando da vida, murmurando, reclamando, se maldizendo isso e aquilo, e aí o mal toma de conta. É preciso nós experimentarmos a ação do santo temor de Deus para que nós possamos olhar Deus como um Pai. Um Pai que me ama, um Pai que me abraça, mas um Pai que é justo, tá? Mas um Pai que é justo, mas um Pai que exerce a sua justiça também conosco. Assim como um pai, você que tem pai, você que tem mãe, que às vezes o pai é justo em fazer isso ou aquilo, porque você não escutou. Assim Deus quer que nós andamos por caminhos certos, mas é preciso nós nos convencermos pela ação do Espírito Santo para que Deus nos ajude a viver bem. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a experimentar o dom do temor de Deus na nossa vida. Vamos pedir que o Espírito Santo nos auxilie nesse dia, para que o Espírito Santo enche a nossa vida, enche o nosso coração com o seu fogo abrasador, que esse fogo abrasador abrase a nossa vida. Hoje nós estamos concluindo aqui a nossa série dos 7 dons do Espírito, o 23º dia, clamando a presença do Espírito Santo. O que mudou na nossa vida? O que mudou na nossa história durante esses 23 dias? O que não mudou ainda? O que ainda precisa mudar? Pede ao Senhor nessa noite. Pede ao Senhor para que Ele, com a ação do seu Espírito Santo, Ele derrame a porção renovada do seu Espírito. E diga com força, diga: eu quero viver a ação dos dons na minha vida. Eu quero viver a experiência do temor de Deus na minha vida. Vem, Espírito Santo. Enche o meu coração, enche a minha vida, enche a nossa história com essa beleza desse dom. Que esse dom possa fluir na minha vida, para que eu possa olhar Deus como Pai, Deus como esse Pai amoroso, Deus como esse Pai justo. Não olhar de medo, de receio, mas um olhar de um pai para com filho, olhar de amor.
o amor que nos livra do mal. Faz subir tuas centelhas de amor, Espírito Santo. Vem com teu fogo abrasador nessa noite, abrasa o nosso coração. Nós não queremos perder essa oportunidade de viver, de fazer essa experiência contigo, Espírito Santo. Mas dai-nos a graça de deixar que a tua presença invada nosso coração, invada nossa vida, renova a nossa experiência, renova o nosso batismo, enche-nos com os dons, com um dom especial hoje, com o dom do santo temor de Deus. Vem, Espírito Santo, para que eu me torne santo, para que você que homem, diga para que eu me torne santo, você mulher, para que eu me torne santa. Sim, que o teu Espírito Santo faça de mim um homem santo, uma mulher santa, renovada pela graça do Espírito Santo, renovando o meu batismo, renovando a minha experiência, renovando as minhas atitudes, renovando o meu zelo, renovando o meu temor por Deus, o meu amor por Deus, renovando a minha experiência. Vem, Espírito Santo, abrasa o nosso coração, abrasa a nossa vida, Espírito Santo. Fogo abrasador, faz subir tuas centelhas de amor, faz subir tuas centelhas de amor, Espírito Santo, nessa manhã, nesse dia, perdão. Faz subir as tuas centelhas de amor na nossa vida. Vem, Espírito Santo. E pela poderosa intercessão da Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, Nossa Senhora de Pentecostes, possamos suplicar nessa noite a presença dela. Possamos suplicar a experiência dela. Ela também que viveu tão bem a plenitude da graça do Espírito Santo, Mãe de Pentecostes, ajuda-nos a viver a experiência da efusão do Espírito Santo na nossa vida, tu que és a Mãe, que nos ensina também a viver o santo temor de Deus. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tornamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo. Ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Pedro, Tiago e João, rogai por nós. Hoje foi um pouco difícil gravar, o vídeo aqui caiu muitas vezes, né? Mas hoje vou aqui depois editar para não ficar em partes no YouTube e depois para que você possa assistir na íntegra. Talvez ele vai ter algumas partes, algumas falhas por causa disso, porque não comportou como de costume, né? Os vídeos. Mas é a provação, né? É a luta da nossa vida. Mas o sucesso é não desistir. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.